Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos, pela graça e misericórdia do nosso Deus, voltando mais uma vez ao nosso trabalho, ao nosso encontro. A você, meu amado amigo, professor da Escola Bíblica, você, meu amado irmão, superintendente da Escola Bíblica Dominical, segundo o pastor Antônio Gilberto Saudoso, a maior escola do mundo. Você, meu amado colega, pastor, que Deus abençoe a sua vida. Você que está sempre na escola, você que ama a escola, que você que incentiva a sua igreja a amá-la também. Nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos, trazermos uma prévia da lição de número 5 deste próximo domingo. Estamos estudando o trimestre A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Esse trabalho é comentado pelo pastor Osiel Gomes e nós estamos aqui pela graça de Deus, para compartilhar com vocês alguma coisa aqui desta lição de número 5, para o dia 5 de maio de 2024. Os inimigos do cristão. Você que já é inscrito, por favor, continue incentivando esse trabalho. Dê uma olhadinha na sua inscrição, porque eu estou achando meio estranho que as visualizações não crescem, vão e caem, para ver se o seu sininho lá está ativado, para você receber a sinalização, as notificações dos nossos trabalhos. Os inimigos do cristão é o nosso trabalho de hoje. Nesta lição, nós estudaremos acerca dos 3 maiores inimigos do homem, inimigos do crente, que são o diabo, a carne e o mundo. Também nessa lição, nós destacaremos os conceitos de cada um desses inimigos. Também veremos, sob o ponto de vista doutrinário, como devemos fazer, como devemos lidar com esses inimigos e vencê-los. Nós fomos chamados para vencermos. Então, os inimigos, eles vão aparecer na nossa caminhada, mas aparecerão para perder, para cair. Porque a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, resistir ao diabo, que é um dos grandes inimigos, é o pior, o mais feroz inimigo do homem. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Inimigos sempre teremos. Em qualquer área da vida, nós encontraremos inimigos. Se você se destaca naquilo que você faz, você vai encontrar inimigo. Pessoas invejosas, pessoas que, não tendo a capacidade que você tem, o esforço que você tem, o discernimento que você tem, vão querer te colocar para baixo. É um inimigo. Se você não é bem avaliado, se você, no que você exerce, você não se destaca, você vai encontrar inimigos também. Achando que você é preguiçoso, que você não faz porque não quer, que você se escora nos outros. Então, inimigos nós sempre teremos. O que nós devemos fazer é estar prontos para lidar com eles. Se nós estivermos prontos para lidar com esses inimigos que aparecerão na nossa caminhada, ou nós lutaremos com ele com firmeza e sabedoria de Deus e venceremos, ou seremos por eles enrolados, seremos por eles vencidos. Glória a Deus. Mas esses inimigos,
apesar de que nós estamos aqui, o tema é inimigo do cristão, esses inimigos não são novos. Esses inimigos não são do Novo Testamento. Eles não apareceram do nada. Esses inimigos vêm de longe. Desde quando o homem é homem, há inimizades, há inimigos. Nós podemos ver, quando Moisés mandou os 12 espias para a terra prometida, a dar uma olhada na terra, ele disse, olha a terra, vê se é boa, se é má, vê o povo de lá. E quando eles voltaram, eles fizeram a inspeção, esses 12 homens, e quando voltaram, apenas dois, Josué e Caleb, falaram bem da terra e encorajaram Moisés para ir à terra, para entrar na terra. 10 dos 12 foram contrários. E as justificativas foram as mais esfarrapadas. Eu vou ler aqui com vocês, no livro de Números, alguns versículos aqui no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 23, nós podemos ler o seguinte. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Olha, a terra, está aí a prova, a terra era uma terra boa, uma terra que verdadeiramente manava riqueza. O leite e mel é riqueza. Todo mundo viu a riqueza que aquela terra poderia proporcionar ao povo de Deus. Mas os 12 acharam que aquilo era pouco, pela dificuldade que eles enfrentariam na cabeça dos 10. No versículo 32 do mesmo capítulo 13 de Números, os 10 covardes, os 10 inimigos da obra, o que eles disseram? Infamaram a terra contra a prova que eles já tinham. Eles infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. O versículo 23, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles desencorajaram o povo de Deus, dizendo que a terra era a terra que consumia os seus moradores, como se eles tivessem tanto conhecimento, tanta profundidade da terra. E ele disse, lá ali nós encontramos os descendentes de Anak. Anak era de onde saíram os Anaquins, era um povo descendente de gigante. E Anak significava pescoço comprido. Então os 10 disseram, não dá para a gente ir. Comparando a nós com eles, nós somos como gafanhotos, então está descartado. Mas a Bíblia diz que Josué disse, não, subamos animosamente, Deus vai nos dar vitória. E eles subiram, desprezaram, Moisés desprezou o depoimento dos 10 e foi pela fé, pelo depoimento dos 2 e entraram na terra. Então, se eles tivessem dado ouvido à maioria, aos 10, não teriam subido e, portanto, a palavra de Deus não teria se cumprido. Mas nós vemos outros inimigos lá no Antigo Testamento, como aqueles que queriam prejudicaram, mas queriam impedir a construção do templo e a construção dos muros.
Isso nós podemos ler aqui no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 2, 4, 8 e 14. No versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. No versículo 4, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa ficar deserta. Isso é o profeta Ageu dizendo. No versículo 8, subi o monte, e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado no Senhor, diz o Senhor. E no versículo 14, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, que também estava desencorajado, a obra estava parada por causa dos inimigos, e ele também estava desencorajado. Aí o profeta, Deus usa o profeta Ageu e o profeta Zacarias para reanimar tanto Zorobabel, que era o líder da construção, quanto os seus ajudantes e o povo. Olha que diz: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, que era o seu ajudador. Esse Josué não era aquele que entrou na terra com Moisés. Sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Então, esses inimigos apareceram, mas todos eles foram vencidos, porque aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus não vão esmurecer diante da palavra do inimigo. Porque os inimigos vivem para isso mesmo, para desencorajar, para ameaçar, para dizer que não, nada vai dar certo. Mas quando nós temos um Deus tão poderoso, um Deus que nos encoraja, e o nosso Deus não só nos encoraja, mas Ele nos concede a possibilidade de fazermos aquilo que ao olho do homem que não tem fé é impossível fazer. Então, logo, o nosso primeiro inimigo é o diabo. Eu falei que são três: o diabo, a carne e o mundo. Mas o primeiro, o mais feroz, o mais temido é o diabo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Tem pessoas que dizem que o diabo não tem poder. O diabo tem poder sim, o diabo é poderoso. Só que ele tem um poder limitado. Quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, quando nós estamos sob o poderio do Senhor, o poder de Satanás ele é limitado, de forma que esse é o limite para que não nos atinja. Eu disse no início que nós devemos temer a Deus, resistir ao diabo. Com a força que Deus nos dá, nós podemos resistir ao diabo. E ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós e nós ficaremos livres. Louvado seja Deus. Então o diabo não é algo irreal, não é uma ilusão, não é uma lenda, não é algo mitódico. Não, o diabo é real, ele é uma pessoa espiritual que age como pessoa, que pensa como pessoa, e nós devemos temê-lo, aliás, nós devemos resisti-lo temendo a Deus. Ninguém vai temer o diabo, mas nós resistimos a ele temendo ao Senhor. O diabo, nós sabemos que ele tem vários nomes. Mentiroso, pai da mentira, príncipe das trevas, príncipe deste mundo. Todos esses apelidos, todos esses nomes, e o identificam o Satanás, que é o nosso acusador. Ele vive, Apocalipse capítulo 8, versículo 10, que ele nos acusa de dia e de noite.
Mas a nossa vitória é que nós temos um Deus que nos justificou. É como, meus amados irmãos, ele chegar diante de Deus e levar uma folha. Uma folha, olha, aqui, fulano de tal, que você dá tanto valor, que você dá crédito, olha o que ele fez aqui. E o Senhor vai dizer, não, isso já foi justificado, está perdoado, está apagado. Porque o nosso Deus é um Deus cujas misericórdias não têm fim. Imagine o que é que todo homem ele tem um ar de perdão. Ele tem um limite para perdoar. Depois ele diz, não, eu já fiz isso, agora não mais. Já dei essa chance, agora não darei outra. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. E são elas, segundo a Bíblia, que não nos deixam ser consumidos pelo inimigo. Então ninguém pense que o diabo é algo ilusório, não. Ele é uma pessoa que vive para acusar. E por graça de Deus, nós temos vencido porque temos um Deus todo-poderoso. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, Jesus conta uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O homem vai lá e semeia boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, os seus empregados, quem deveria estar ali fazendo a vigilância, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando cresceu, a erva frutificou e apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram ao seu senhor: não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, deixe lá. Senão vocês vão arrancar o joio e arrancam também o trigo. Deixa no dia da colheita. O trigo será colhido para a direita e o joio para a esquerda. Então, é o inimigo, o nosso inimigo ferrenho, aquele que não para de querer de acusar, que semeia o joio, semeia o pecado, semeia tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, para que nós deixemos de seguir o nosso Deus, deixemos de crer no nosso Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo inimigo, o profeta Ezequiel diz no capítulo 28 e versículo 12, que ele era aferidor da medida. Era alguém que estava no trono de Deus, era um dos guardas do trono de Deus. Aferir significa observar a exatidão de instrumentos de medida ou de peso. Então, o Lúcifer, ele tinha essa função lá no céu, de aferidor da medida. Mas ele se orgulhou, a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, então Deus os precipitou do céu para a terra e ele não veio sozinho, ele trouxe um terço dos anjos. Então veja como ele é ardil, como ele é perigoso e que pelo seu perigo nós devemos sempre estar vigiando contra ele. Porque o Espírito Santo é ele que nos faz livrar, é ele que nos dá o livramento dos ardis de Satanás. Então, como eu disse, a identidade do inimigo são várias, os nomes que a Bíblia dá. Ele é Satanás, 52 vezes a Bíblia diz isso, adversário ou opositor, diabo, acusador, maligno, dragão vermelho, tentador, mentiroso, pai da imoralidade, enganador, Belzebu, Belial e assim por diante. Então, ele é um ser, uma pessoa espiritual com
com personalidade. O segundo inimigo é a carne. Quando nós falamos de carne, nós falamos da disposição que nós temos de pecar, de agir pela carne. E o apóstolo Paulo diz que as obras da carne são manifestas, isto é, elas estão a olhos vistos. Não há como alguém encobrir as obras da carne, porque elas são o quê? Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e casos semelhantes. Tudo isso aqui, quando alguém está nessas práticas, elas não conseguem esconder, porque elas são manifestas, elas são públicas. Então a carne, ela se inclina para o pecado. E a Bíblia diz que aqueles que vivem pela carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz que a vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo não viver em mim, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou por aqui, eu vou agir aqui com essas manifestas ações da carne. E o terceiro é o mundo. É o mundo. O terceiro inimigo da Bíblia, ou do homem, do cristão, é exatamente o mundo. E nesse diapasão aqui do mundo, que é esse universo no qual nós vivemos e que, se nós não vigiarmos, ele nos leva aos caminhos tortuosos, aos caminhos do pecado, nós temos 3 níveis desse mundo que vive entre nós, com os quais nós labutamos e, se não tivermos cuidado, caímos nele, que são a concupiscência da carne. Concupiscência são os desejos exagerados. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, diz que a pessoa que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Essa é uma concupiscência da carne. E quem ama a renda nunca se fartará da renda. Concupiscência da carne. E são muitos que entram por aí. E a concupiscência dos olhos, que são os desejos também. A cobiça é uma delas, ou é um deles. E o que é cobiça? É o desejo ardente de possuir. Mas não é o que eu possuir, o que eu posso possuir. O que eu posso possuir não é a cobiça, é a minha possibilidade, é a bênção que Deus me deu. A cobiça é caracterizada pelo desejo que eu tenho de possuir o que eu não posso. E muitas vezes, maldizendo o amigo, o irmão, o vizinho que tem. E muitas vezes ainda desejando o que o irmão tem, como se aquilo que o irmão tem, que a pessoa tem, não deveria ser dela, deveria ser meu. Eu tenho mais merecimento para aquilo do que ele. Por exemplo, alguém que estuda, que faz uma boa faculdade, mas de repente não arruma um emprego, e uma pessoa vizinha dele que fez uma faculdade até menos badalada, ou até nem tem a faculdade e vive melhor do que ele. Ele acha que aquilo está mal empregado, porque se ele estudou para ter tanto, se ele é tão intelectual, ele deveria ter mais do que aquele que não é intelectual. Isso é cobiça. E nós devemos, pela graça de Deus, nos livrarmos disso. Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, e o profeta diz que nós devemos ter, e assim estaremos bem, ter aquilo para o nosso viver continuado. Ter o que comer, Jesus disse, ter o que comer e ter o que vestir.
Se alguma coisa mais do que isso aparecer, é bênção. Mas que nós nos contentemos, que nós fiquemos agradecidos a Deus pelo que temos. E não desejar aquilo que não é nosso e que nós muitas vezes não temos nem a possibilidade de possuir e agora ficamos com os olhos grandes, crescidos no irmão ou na irmã que tem. E por fim, a soberba da vida. A soberba da vida é a autoglorificação, é a pessoa que acha que ela é a melhor do que todo mundo. Que o carro dele é o melhor, que a casa é a melhor, que as escolhas deles são as melhores. É a autoglorificação. É o egoísmo. É o não aceitar a bênção do outro. Soberba da vida. Ele é sempre o melhor. Mas, vivendo tudo isso, a Bíblia diz que nós podemos vencer. Então, nós já vimos quem são os inimigos, nós já vimos como lutar contra eles, e agora nós vamos ver como nós venceremos. Pelas minhas forças, eu não vencerei. Pela minha sabedoria, eu não vencerei. Pelo meu porte físico, também não vencerei. Por ser jovem, também não vencerei. Eu não vencerei também por achar que sou mais crente do que os outros. Mas eu vou vencer o diabo quando eu estiver totalmente sob o controle do Espírito. Porque quando nós vivemos no Espírito, nós somos vitoriosos. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Fora disso, nós seremos meros viventes na terra, enquanto o perigo nos rodeia, o perigo nos cerca. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. É a função dele, nós devemos entender isso. A função do inimigo é enfraquecer a nossa caminhada. É fazer com que o caminho seja sempre duvidoso, sinuoso. Por onde eu devo ir? Por aqui, por ali? Quem está certo? Sou eu ou alguém que ensinou alguma coisa que não está de acordo com aquilo que tenho aprendido? Então, conclusão é que, quando nós estivermos vivendo no Espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Quando eu estou no Espírito, a vida que eu vivo no Espírito, que Paulo diz que não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele, é essa vida que vai me dar a condição para que eu evite o pecado e viva para Deus. Que eu seja verdadeiramente liberto das coisas daqui e ande para o céu, andando, olhando para cima, como a Bíblia diz, de onde nós alcançaremos o nosso socorro. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.